Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. És uma nova criatura. Um texto escrito por Derek Prince, que nos vai ajudar a entender melhor a nova criação que Deus quer fazer em nós. Bem-vindo ao novo episódio do nosso programa És uma Nova Criatura. No episódio passado, verificamos que o pecado traz resultados para toda a personalidade humana. O espírito morre, a alma torna-se rebelde e o corpo fica sujeito à decadência e corrupção. Tudo isso só pode ser mudado de uma única forma, pela nova criação, e é dela que vamos falar agora. Há uma passagem particular no Novo Testamento que descreve a nova criação e como aconteceu. Está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 22. É a descrição da noite do domingo da ressurreição. Descreve o primeiro aparecimento do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Isto é o que ela diz. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Por que fez ele isso? Porque queria convencê-los de que estavam a olhar para o mesmo corpo que tinham visto furado e pregado ao tronco. Mostrou-lhes, pois, a evidência da crucificação no seu corpo, para que assim tivessem a absoluta certeza de que não era alguém diferente, pois aquela era a mesma pessoa que tinham visto morrer na cruz. Depois diz: de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ordenou-lhes que fossem seus mensageiros indo pelo mundo. E depois fez algo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Voltemos atrás no nosso pensamento, até à primeira criação. A mesmíssima pessoa, a segunda pessoa da divindade, ajoelhou-se junto ao corpo de barro e soprou nele o sopro da vida, e o homem viveu. Agora, aqui está ele, a mesma pessoa. Jesus passou pela morte, pelo inferno e pela sepultura. Chegou completamente vitorioso. Está em frente dos seus discípulos e sopra para dentro deles e diz: Recebam o Espírito Santo. Conseguem estabelecer o paralelo entre a primeira e a nova criação? A palavra grega para espírito e sopro é a mesma. E quando aquilo aconteceu, eles renasceram. Aconteceu uma nova criação. Mas temos de apreciar a grandeza do que aconteceu. No jardim, na primeira criação, ele soprou neles a vida divina. Mas no sótão, no domingo da ressurreição, ele soprou para dentro deles uma vida que venceu o pecado, a morte, o inferno, o sepulcro e Satanás. Uma vida totalmente vitoriosa. Uma vida que não podia ser desafiada, destruída. Uma vida que Satanás não podia afetar, fizesse o que quer que fosse. E isso é a nova criação. É o que recebemos quando encontramos Jesus. Derek Prince tem a consciência de que Jesus não entra no quarto sempre de forma visível, nem sopra para dentro de nós, mas está convencido de que todas as pessoas que na verdade nasceram de novo têm de ter tido o tal encontro pessoal com Jesus. Foi esta a experiência do autor. Ele não compreendia a salvação, nem sabia nada sobre nascer de novo. Simplesmente decidiu orar numa noite, porque tinha chegado a uma situação de desespero. Simplesmente não compreendia. Era cerca das 11 horas da noite, na camarata do seu barracão, e ele era o único que estava acordado.
Durante cerca de 1 hora não conseguia orar. Simplesmente não sabia o que orar. Ele não sabia para quem orava, não sabia o que dizer. Então teve consciência de que estava lá uma pessoa, mas nunca a viu. Mas a sua presença causou um poder espiritual enorme que veio sobre ele e foi lançado ao chão. Na hora que se seguiu, o Espírito de Deus fluiu para dentro de si, através de si e para fora de si. Ele não fez uma oração de salvação, não sabia como ser salvo, mas encontrou Jesus. E no dia seguinte, ele era uma pessoa completamente diferente. Levou meses para conseguir descobrir todas as mudanças que tiveram lugar em si naquela noite. E essas mudanças mantiveram-se por quase 50 anos. Portanto, não é uma experiência emocional temporária. Ele não sabia dizer que tinha nascido outra vez, teve de aprender a linguagem religiosa, mas teve um encontro com Jesus. A verdade é que é possível alguém juntar-se a uma igreja e não mudar. Infelizmente, podemos até afirmar que certas igrejas podem estar cheias de pessoas que se tenham juntado a elas e nunca tenham mudado. Mas é impossível ter um encontro com Jesus e ficar igual. Assim, não se esqueça, uma pessoa tem de ter tido um encontro pessoal com Jesus para nascer de novo. E não podemos encontrar Jesus e ficar na mesma. Que Deus o abençoe. Até ao próximo episódio. És uma nova criatura. Um texto escrito por Derek Prince, que nos vai ajudar a entender melhor a nova criação que Deus quer fazer em nós.